Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Elocast. E antes da gente começar no tema de hoje, queria pedir para vocês para seguirem a gente nas redes sociais, se inscreverem no canal, curtir, comentar, enviar um direct se você quer um convidado aqui que a gente possa bater um papo. E hoje a gente está com um convidado muito especial, mas antes disso, estou aqui com o Leandro. Olá, pessoal. Que é meu parceiro de hoje. E estamos com uma pessoa extremamente importante aqui na cidade. Eu falo importante porque toda vez que eu escuto essa pessoa falar, eu paro para ouvir, porque a experiência que ele tem no mercado, como empreendedor, como franqueado, é de muita importância para a gente. Então, a gente vai bater um papo muito gostoso aqui com o André Cunha. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Carla. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. Maravilha. Isso é maravilhoso. Agradeço muito o convite. Eu sempre, quando tem café com ideias, né, na CIAT, a gente sempre escuta você falando, André, porque a sua experiência, né, pessoas que têm resultado, que ao longo dessa carreira, dessa caminhada, construíram um grande resultado, mas muito pautado nas coisas que a gente acredita, né, nos valores que a gente acredita e que a Elo vem buscando também implementar pequena e crescendo com esses valores. E eu queria começar te perguntando, André, o que para você é um valor no empreendedor que ele não pode abrir mão se ele quer começar e ser sustentável no negócio dele? Não vou falar de um valor, vou falar de vários, né? De alguns. E você está falando como empreendedor. Como empreendedor. Acho que o ponto de partida é a humildade. Sim. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu tenho que estar minimamente preparado para dar o próximo passo. Exato. Isso é eu ser responsável comigo, mas não é só ser responsável comigo. Eu tenho que ser responsável com a minha família. Sim. E eu tenho que ser responsável com as pessoas que vão estar comigo. Com certeza. E humildade significa que eu tenho muito a aprender. E o primeiro dever, lição de casa, é começar a entender quais são os meus potenciais, quais são as minhas competências. E a partir do autoconhecimento eu tenho que olhar para o mercado e enxergar onde estão as oportunidades. Sim. E a partir das oportunidades, se isso em algum momento, a partir das oportunidades, se eu me encaixo nelas, eu começo a partir dessa avaliação, eu procuro buscar muita informação e mais do que informação, eu começo a me conectar a pessoas que dominam essas áreas. O networking, né? Isso é muito poderoso. Criar uma rede de relacionamento com pessoas que geram valor, com pessoas que a gente para e a gente aprende, que enriquece. Mas o que as pessoas se esquecem é que para gerar conexão é necessário também que se entregue valor. Exato. A gente tem que, em determinados temas, a gente tem que ser relevante também para o outro. E quando não existe esse preparo também de gerar valor para o outro, as pessoas gradativamente também não vão querer se relacionar com a gente. E aí vai ficar mais difícil acessar as pessoas que a gente precisa estar acessando. Sim. Esse é o ponto de partida para que em algum momento seja construído uma segurança para continuar dando os próximos passos. E a gente pode falar sobre alguns que virão em seguida. E quando a gente um pouquinho antes aqui, pessoal, a gente estava conversando justamente sobre o que a gente ia abordar aqui, né? E a gente falou muito de preparo, né, André? Para começar a empreender, porque a gente, infelizmente, no nosso país não tem a cultura do planejamento, né, de se preparar antes. E muitas vezes a pessoa pega uma rescisão e quer começar a empreender, ou não está feliz, satisfeita com o que faz hoje e vai aprender muito no otimismo, ao invés de se preparar de verdade. O que você diria para essas pessoas que têm o desejo de começar a empreender, mas que ainda têm a dúvida por onde começar, como fazer? Quando a gente fala em empreender, primeiro na hora que esse processo começa a amadurecer, e aí a gente precisa ter uma ideia clara com relação a empreender,
é que qualquer pessoa, ela pode empreender na posição que ela está hoje. Exato. Na empresa que ela trabalha hoje. Sim. Eu não preciso ter o meu negócio para eu empreender. Eu posso ser um empreendedor. Napoleon Hill, quando ele estudou as pessoas de sucesso, e ele pegou, num universo muito grande, não vou entrar em detalhe no estudo dele, mas ele percebeu algumas características das pessoas que tiveram sucesso ao longo da vida. Sim. Uma dessas características, e talvez aquela que resume todo o estudo dele, a conclusão que ele chega é que as pessoas que tiveram sucesso, quando elas eram empregadas, elas eram muito mais comprometidas do que o próprio dono da empresa. Ela entregava o máximo dela. Ela, na mente dela, ela já era dono daquele modelo de negócio. Porque quando elas tiveram a oportunidade de ter o seu próprio negócio, elas já tinham sido dono anteriormente. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Porque a maioria das pessoas fica imaginando que elas vão entregar o máximo que ela pode quando ela tiver o seu próprio negócio. Isso não é verdade. Isso não funciona. Em qualquer lugar que você esteja, né, André? Qualquer lugar. A ideia, ele resume todo o estudo dele numa frase. E essa frase é muito poderosa. E essa frase é: faça mais. A ideia é faça mais, não é faça menos. É faça mais do que as pessoas esperam que você faça. Exato. Verdade. Porque todas as pessoas que fazem mais, no futuro, breve ou não, acaba recebendo mais do que fez. Exato. Isso é lei. É assim que funciona. A ideia é sempre fazer mais. Faz parte das leis universais, né? Como funcionam as relações sociais? As relações sociais, elas funcionam a partir do débito e do crédito. As pessoas que fazem mais são as pessoas que se pilham em crédito. E qual o segredo da vida? O segredo da vida não é se ela é simples, se ela é fácil, se ela é difícil. O segredo da vida é se pilhar em credibilidade. É sempre fazer mais. É ser crível. Infelizmente, a grande maioria das pessoas vive em debilidade. Não são pessoas críveis, são pessoas débeis. Ali na mediano para baixo, né? Não se destacam muito. E eu falo, a gente conversa muito lá na empresa sobre isso, né? O quanto fazer o básico bem feito dá certo. Né? Muitas vezes a gente fica muito naquela ideia de vou fazer algo extraordinário, vou fazer coisas fora da caixa, mas não faz o básico bem feito. Né? Por exemplo, nós temos uma empresa de internet, né? Eu posso fazer uma coisa que encanta o cliente lá no dia a dia, enviar um brinde maravilhoso para a casa dele, fazer algo espetacular. Mas se eu não entregar a conexão, que é o que ele precisa, não adianta. Porque eu não estou entregando o básico bem feito. Né? Então, acho que fazer o básico bem feito, você já se destaca da média. Imagina se você faz isso e vai além. Né? Então, talvez não, é o que eu acredito. Quando a gente fala do básico bem feito, a gente não está falando de simplicidade. Não. Porque o básico bem feito pode ser extremamente sofisticado. Exato. Desde um primeiro contato com o profissional de vocês, é fundamental. Eu sempre falo que todo modelo de negócio, a nossa empresa, o que é a nossa empresa? Somos uma empresa de varejo, mas antes de ser uma empresa de varejo, somos uma empresa de educação. As pessoas que começam a trabalhar com a gente tem que reensinar as pessoas a falarem: com licença, me desculpa, obrigado e por favor. Porque para os dias de hoje isso acabou ficando fora de moda. Totalmente. Quando a gente pede alguma coisa para o outro, a gente esquece de pedir por favor. Sim. Quando alguém faz algo para a gente não para agradecer. No máximo a gente fala valeu, não é valeu, é muito obrigado por aquilo que você fez por mim. Essa vida corrida que mim. a gente faz. O que o cliente espera? Vamos imaginar lá o teu cliente. Em algum momento, é o teu profissional que está na casa desse cliente. Sim. É como ele se apresenta. É o sorriso. Isso é o básico bem feito. É ser polido, é ser educado, gentil. é entender qual é a real necessidade do cliente, porque o cliente tem necessidade que ele não tem obrigação de saber o que ele quer. Sim. Isso. Isso
quando o profissional está preparado para esse momento, é simplesmente utilizar perguntas abertas, que ele vai falar o que ele quer. Isso. E está preparado para entregar o que ele precisa. Isso é surpreender. Isso é fazer mais. Isso é se pilhar em credibilidade. É detalhe, é coisa simples. Sim. A gente tem que aprender a tratar com simplicidade, porém com sofisticação no detalhe. Isso faz toda a diferença. Encantar um cliente, falar, pô, que empresa maneira, que experiência boa, pô, que atendimento super bacana, em coisas simples. Exato. Só que as pessoas se esquecem do simples. E esse simples parece que, para muitas empresas, quando ela vai atender um cliente, parece que ela está fazendo para o cliente um favor para o cliente. Um favor, exatamente. Esse é o ponto. Cada centavo que entra na nossa empresa é porque tem um cliente na ponta. Se não tivesse cliente, não teria negócio. Sim. A gente tem que ter noção da importância de cada cliente para o nosso negócio. Então, quando a gente começa a construir essa mentalidade para a nossa equipe, tudo muda. Tudo começa a fazer sentido para a nossa própria equipe. E esse é um investimento que é muito poderoso, que a gente tem que fazer no nosso time. Exatamente. Em algum momento, o teu profissional, ele ia resolver uma questão técnica, mas vai muito além de uma questão técnica. Vai muito além. Numa experiência dessa, num contato desse com o cliente, ele pode melhorar muito o dia daquela pessoa. E é coisas simples para você ver. Aconteceu uma cliente até entrou em contato com a gente para agradecer, porque ela mora sozinha e tinha queimado uma lâmpada na casa dela. E o técnico tinha terminado de fazer a instalação. Ele falou, não, deixa que eu troco. Estou com a escada aqui, eu vou trocar para a senhora. Ela ligou para agradecer. Um gesto simples, mas como você disse, né, que encanta o cliente. E ela agradeceu muito e ficou feliz, muito feliz, porque por um gesto de simplesmente trocar a lâmpada, né? É mentalidade de cliente. Sim. É sensibilidade. Isso. É de perceber uma necessidade e suprir aquela necessidade. Exato. E essa construção, a gente precisa, todo o nosso time tem que ter essa mentalidade da importância do cliente para o nosso negócio. Exato. Quando a gente fala em cliente, a gente olha para dentro, quem são os clientes internos nossos. Isso. É o nosso time, é a nossa equipe. Isso. E por isso a gente tem que cuidar também do nosso time, da nossa equipe. Sim. A gente precisa desenvolvê-los, a gente precisa capacitá-los. E desde muito tempo, eu acredito muito que é papel das empresas, e é papel das empresas de educar as pessoas. A gente precisa desenvolver as pessoas de tal forma onde elas possam até ter essa convicção de falar, aqui é diferente. Isso. Aqui eu aprendo, aqui eu estou me desenvolvendo, aqui eu estou adquirindo novas habilidades. Aqui eu tenho valor. Aqui eu sou percebido, eu sou reconhecido. Sim. Porque essa importância para dentro, porque se eu quero encantar o meu cliente externo, eu tenho que o meu cliente interno ele tem que estar feliz em estar com a gente. Ele tem que estar encantado com a gente. Então, é muito mais um trabalho de dentro para fora. Totalmente. E quando a gente... pensando no pequeno empreendedor, né, até no comércio, né, ele tem lá 2, 3 funcionários, né, pequeno, mas se ele não tem essa visão, né, de passar isso para a equipe dele, para que essa equipe transfira esse atendimento para o cliente, daqui a pouco ele está numa situação em que ele acaba fechando e ele olha para trás e fala assim, puxa, mas o que eu fiz de errado? Né? Mas é aquela história do básico, né? De entender onde você quer ir, como você pode ir e ajudar, né, essa pessoa. E aí, falando em treinamento, André, com o time, o que você indica para os pequenos? Como começar esse treinamento? Um bate-papo, contratar? Porque a gente sabe que muitas vezes ele está com caixa baixo, né? Para começar a fazer um treinamento, a contratar uma empresa para que treine esses funcionários. Qual é a dica que você dá para isso? Se a restrição é financeira, esquece, isso não é problema. Com a internet. Se a gente pegar isso aqui, olha, eu sempre digo, você vê muito treinamento. Isso aqui, se a gente pega só YouTube, não precisa de outra rede, YouTube. Sim. Aqui você tem acesso aos melhores do Brasil,
nas mais diversas áreas. Quer falar sobre liderança, você tem os melhores sobre liderança. Quer falar sobre vendas, você tem os melhores sobre vendas. Em qualquer área que você imagina que você tem os melhores. Sim. Se o teu inglês for bom, você vai ter os melhores do mundo, de forma gratuita. Isso aí. Isso aqui também tem muito lixo aqui dentro. Muita tem distração, muita né? Ruim. Muita distração. Qual o segredo? O segredo é saber garimpar. As pessoas têm necessidades gigantes. Isso eu estou falando não só para o empreendedor, mas para os profissionais. Sim. Se ele quer desenvolver, se ele quer ser percebido, se ele quer oportunidade, quanto tempo do dia dele ele para investir nele? Exato. Porque não dá para ele ficar esperando que a empresa invista nele. Esse tempo já foi. Hoje a responsabilidade é de cada um. Sim. Sou eu investindo em mim. É você investindo em você. Cada profissional nosso, ele precisa ter tempo para ele, precisa ter essa consciência de que ele precisa investir nele. Sim. Agora, se você está empreendendo, imagina que você precisa de contratar e você precisa de gente boa para fazer parte desse seu time. Se prepare para esse momento. Quer aprender a recrutar? Está aqui. Sim. Você vai aprender com os melhores, de forma gratuita. Qual o problema? O problema é que a gente não se prepara para contratar, para fazer uma entrevista, um processo seletivo. Decente, bem definido, e a gente acaba contratando mal. Se a gente contrata mal, a gente coloca problema para dentro. E quando você fala, puxa, minha empresa, eu estou com dificuldade nisso, naquilo, mas se você parar e analisar onde começa todo o processo, onde está o erro. Ponto de partida está na contratação. O erro está na contratação. Se tem algo que todo gestor, que todo empreendedor tem que se preparar minimamente, mas eu estou falando minimamente, mas de preferência que ele seja excelente, é se preparar para fazer uma ótima contratação. Porque quando eu erro na contratação, ao invés a solução que eu estou buscando, eu não jogo solução para dentro, eu jogo problema para dentro. E ali é um desencadear de todos os problemas. E é isso, né? Ainda mais quando você está numa empresa pequena, né? Que você precisa poucas pessoas ali com funções. Se você contrata uma pessoa errada ali, você já estraga todo o processo, né? E é claro, quanto maior a empresa, maior a responsabilidade, principalmente do RH, né? Um setor tão fundamental, né? Para as empresas, principalmente acho que já tem isso muito estruturado, que é contratar as pessoas certas. E aí, falando de motivação, André, o que você diria sobre motivar? Você acha que o ser humano, ele consegue se motivar? Ou, melhor, você acha que alguém consegue motivar o outro? Essa questão... a gente vai ficar aqui discutindo a tarde toda, conversando aqui, né? Eu não tenho poder de mudar o outro. Sim. Eu não tenho poder de motivar o outro. Sim. A pessoa que muda é uma escolha dela. Sim. A pessoa se motiva. Motivação ela é interna. Ela é de dentro para fora. Agora, qual o poder que eu tenho? É de criar um ambiente de motivação. De criar um ambiente onde as pessoas falam, é isso. Eu quero isso para mim também. Eu quero fazer parte disso. Dessa história. Esse ambiente eu crio, eu tenho esse poder de criar. E agora, quem toma a decisão é a pessoa. Eu posso estar falando aqui para X pessoas. Em algum momento, um percentual de pessoas entram nessa esfera, nessa energia de falar, é isso que eu quero. Cara, mas vai ter um percentual que vai ficar indiferente a tudo isso. Indiferente. E aí também é o olhar da empresa para isso, né? Para identificar isso. E tem, exatamente, e precisa ter essa sensibilidade. Porque quem quer vai com a gente. Sim. A gente precisa disso. A gente precisa de gente com brilho nos olhos, com faca no dente, gente que é vontade, né? Então, isso é essencial. Quando você desenvolve esse espírito dentro de um time, dentro de uma equipe, você estava falando uma empresa de 4, errou um na contratação, você não está errando em 25% só. É porque esse um ele ainda detona todo o restante. Exato. Então o impacto é muito mais do que 25% numa equipe de 4. E o contrário é verdadeiro. Porque a soma das partes
se ela for muito potencializada, ela é muito mais do que o todo. Sim. Isso dá infinito. É porque quando você tem pessoas, numa equipe de 4, mas as pessoas extremamente fortalecidas, pessoas extremamente preparadas, pessoas com nível de motivação elevadíssimo, não tem limite. Exato. Não tem limite. A gente não sabe onde isso vai dar. A gente só sabe que isso vai ser muito grande, mas não tem limite. Exponencial, né? É exponencial. Exponencial. Então, é incrível como a gente vê as pessoas. Eu vejo talentos sendo desperdiçados, gente com potencial, com habilidade, com facilidade, com talento, que eu falo, como que não consegue utilizar isso para gerar os melhores resultados possíveis. Porque em algum momento a ficha ainda não caiu, essa pessoa não se despertou do quanto de potencial ela tem. Não teve um nível ainda de amadurecimento. E se a gente puder despertar essa pessoa, porque ela acredita muito mais no outro do que nela própria. E que você falou dessa questão da empresa, das empresas serem uma empresa de educação. Porque quando você identifica esse potencial, né, mas você não trabalha esse potencial, você vai perdê-lo. Em alguma medida ele tá sendo desperdiçado, vamos dizer assim. Mas se você identificou aquilo e você trabalha aquilo na pessoa, obviamente que esse resultado ele vem, né? E pegando esse gancho, né, tem falado muito sobre a geração Z, né, a juventude que a geração neném que eles falam, nem estuda, nem trabalha, enfim, a gente escuta muito essas coisas por aí. O que você acha dessa geração? O que motiva essa geração, essas pessoas que estão nesse momento da vida em que ainda não conseguiram identificar exatamente o que elas querem fazer, mas a gente observa também uma falta de interesse em buscar isso? É uma geração muito diferente, por exemplo, da minha geração, da geração de vocês. E assim, não cabe a gente ficar criticando essa geração. Cabe a gente entender essa geração. Isso. Se a gente olhar turnover hoje nas nossas empresas, na faixa que a gente trabalha, o turnover hoje é muito maior do que era lá atrás. Eu tinha funcionários que ficavam com a gente há anos. Sim. E ele gostava daquilo e aquilo fazia muito sentido para ele. Eu tenho pessoas hoje que trabalham com a gente e esse é o histórico. Ela quer ficar um tempo na empresa, ela quer ter aquela experiência, ela quer buscar aquele conhecimento, porque tão logo aquilo seja suprido, ele quer uma nova experiência, num outro ambiente, num outro modelo de negócio, num outro aprendizado, e tão logo aquilo seja suprido, ela vai buscar outro. Cara, eu não tenho nada de errado nisso. É o perfil dessa geração mais jovem, que é isso é que faz sentido para essas pessoas. Esse é um ponto. E esses que têm essa mentalidade e que passam por isso e que adquirem essas experiências, e quando eles sabem aproveitar bem isso, isso é espetacular. Sim. Isso aí é um profissional que está sendo formado, com várias que é um diferencial. Agora, infelizmente também, tem um percentual dessas pessoas que consciência profissional é zero. Que ele estar trabalhando na empresa, a sensação que dá é que ele está fazendo um favor para aquela empresa em fazer parte dela. Sim. Nível de comprometimento baixíssimo. É aquela pessoa que não tem grandes ambições, e ambição é fundamental. Ambição não é ganância. Não, são coisas diferentes. Não é passar por cima do outro, não é se dar bem. Ambição é o que eu tenho, é legal, sou grato por isso, mas qual o próximo passo? Isso aí, qual o próximo E na hora nível? que eu conquisto, eu quero saber... Quem tem mais do outro? Quem tem ali, né? Exatamente. Então, eu preciso de pessoas ambiciosas, pessoas que queiram crescer, queiram desenvolver, que queiram ser melhores do que já são. E tem oportunidade para isso, né, André? Nossa! O mercado tem oportunidade para isso. É porque esse perfil de profissional é difícil de encontrar. Só que na hora que a gente enxerga, que a gente chama das pérolas certas, Sim. a gente tem que ter essa capacidade também de atrair, de reter e desenvolver esse profissional, porque é com esse que a gente vai caminhar. Sim. E esse perfil de profissional que vai estar puxando a empresa, que vai estar colocando essa energia que falar, cara, né? Vale a pena o próximo investimento, vale a pena a gente caminhar todos nós para o próximo nível. Sim, né? sim. E
em algum momento, esse perfil de profissional a gente vai identificando como são os líderes que estão começando a se destacar, eles se destacam da multidão. E você está fazendo essa seleção meio que naturalmente, ele vai se apresentando. Identificar. E também as empresas têm que ter essa sensibilidade de identificar quem são essas pessoas. Sim. Em algum momento, a gente tem que entender que numa empresa duas coisas que tem que estar claro para a gente. A gente tem que olhar para dentro e fazer uma avaliação de todo o nosso time. E a primeira pergunta é: essas pessoas merecem estar com a gente? São as pessoas certas para estar com a gente? Porque a gente tem que aprender a identificar quem são as pessoas certas para continuar e para caminhar com a gente. Agora, talvez mais importante do que isso é identificar quem são as pessoas erradas. Sim. E que estão com a gente. Porque são 5 remando para frente, 10 remando para trás, não sai do lugar, ou vai para trás, né? Eu digo que grande parte das empresas tem muita gente errada. Tem muita gente que não é para fazer parte disso, mas elas estão lá. Sim. E é o que você disse. Nesse processo, quando a gente tem essas pessoas, a gente vai ter muita dificuldade de avançar. Tem um vídeo do Alfredo Rocha. Ele é um vídeo super bacana e ele vai falar de 3 níveis de profissional. Ele vai tratar o profissional de primeira classe, segunda classe e terceira classe. E ele fala: quem é o profissional de primeira classe? É o cara competente, é o cara que entrega, é o cara que te fala: vamos fazer, ele é o primeiro que se apresenta. Sim. É o cara que você sabe que você pode contar com ele. Não importa o que seja. Ele está junto. Ele está junto. Ele é competente. Quem é o profissional de segunda classe? Ele é um bom profissional. Ele faz, ele sabe fazer. Ele só tem alguns detalhes. Primeiro detalhe, ele é influenciável. Se ele tiver gente aqui influenciando para cima, ele vai. Né? Mas se tiver alguém puxando para baixo, ele vai também. Ele é desconfiado. Na hora de um projeto novo, por ser desconfiado, será que isso vai dar certo? Ele coloca sempre em dúvida. Mas tem um profissional de terceira classe que é o cara negativo, o cara negador. É aquele cara que fala: vamos fazer um piquenique, ele fala: vai chover. Ele não vê coisa boa. Sempre vê o lado ruim de tudo, ele só vai ver coisa ruim. Então, não dá para conviver com esse tipo de gente. Porque mina o ambiente, porque né? Ele não quer crescer, ele quer que o outro diminua. Ele não quer subir, ele quer que o outro desça. Quando a gente tem esse perfil de profissional dentro da empresa, isso é devastador. E você não consegue nem tentar trabalhar, por mais que você ainda ache ali alguma coisa, não, mas vou trabalhar um pouquinho que ele vai mudar. Não. Não vai. O Alfredo Rocha, o que ele diz quando você identificar um perfil desse, ele fala: tem muito projeto legal. Tem projetos que resgatam alcoólatras, e aí tem os alcoólicos anônimos. Sim. Tem muito projeto que tira as pessoas da droga, de fato. Sim. Mas ele falou: nunca vi um projeto que cuidasse dos bolas murchas, que ele chama. A galera que não quer nada, que ele né? fala, a galera que não quer nada. Então, o que ele fala para essas pessoas é pica-mula e apaga o rastro. Ele fala: é pé na bunda, tá fora do jogo, não tem como estar com a gente. Porque é o melhor que a gente pode fazer por ela, inclusive. Exato. Porque se ela não se encaixa aqui, eu tenho que, em algum momento, pode ser que ela se encaixe em outro modelo de negócio, porque para esse modelo de negócio ela não é feliz ali. Isso. Então, em algum momento, e eu gosto muito também, para mim, demitir é a coisa mais fácil do mundo. E eu faço isso com muita simplicidade, com muita tranquilidade. Porque quando eu chego ao ponto de falar: a partir de hoje você não vai fazer mais parte do meu time, da minha equipe, é quando eu já fiz uma reunião, já mostrei para essa pessoa e já registrei aqui tudo que eu espero dela, as expectativas que eu tenho e as entregas que não estão sendo feitas, que eu espero. E quando ela se compromete com isso, beleza, a gente vai ter uma segunda reunião. E aí a gente avalia. E se isso não teve avanço nenhum, a gente vai fazer uma terceira. E na terceira só para mostrar: olha, a escolha não foi minha. Exato. A escolha foi sua. Você fala que ele se demite, então, né? Porque em algum momento é só mostrar para essa pessoa
que, tem tanta coisa boa nela, tem tanto potencial, tem tanta coisa a ser desenvolvida, o problema é que ela não acredita nela. Isso. Né? O modelo mental está errado. E na hora que uma reunião de demissão é uma reunião que normalmente a pessoa sai grata, ela sai agradecida, porque ela sabe que foi ela que errou, foi ela que não entregou. Sim. A decisão foi dela. Mas, ao mesmo tempo, ela sai dali com aquilo tão claro que, na próxima experiência, ela se compromete em ser diferente. Sim. Ela quer ser diferente. E se não quiser também é uma escolha, né, André? É, se cometer incidir os mesmos erros, é sempre uma escolha, né? Sempre será. É por isso que eu falo, eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu não tenho esse poder. É a pessoa que muda. É ela que escolhe. Sim. Mas eu posso mostrar para a pessoa e para ela ter consciência, porque em algum momento a gente está muito para olhar para o outro, a gente está muito para julgar o outro, a gente está muito para criticar o outro, mas a gente não olha para a gente. Isso aí. Então as pessoas não fazem, e as pessoas de um modo geral são muito julgadoras. E nesse processo do julgar, ela se acha melhor do que ela é. Se coloca num nível acima. Ela se coloca. E quando é mostrado para ela, e quando a gente coloca um espelho na frente, onde ela começa a se enxergar, isso começa a fazer diferença. E todas as pessoas que crescem e desenvolvem, todas as pessoas que no menor espaço de tempo, elas desenvolvem muito, são aquelas pessoas que elas olham para dentro. Isso. Ela tem essa capacidade de se autoavaliar. Ela percebe. Ela consegue identificar o ponto ali, né? Onde ela não está entregando. Isso. Onde, em algum momento, ela poderia ser melhor, ela não está sendo. Sim. Porque na hora que ela toma consciência disso, muda o jogo. E aí é impressionante como essas pessoas desenvolvem. Porque é olhar para dentro. E é muito difícil as pessoas olharem para dentro se ela não tiver ajuda. Ela precisa do outro para começar a fazer esse exercício. E esse nível de maturidade, né? A empresa também pode contribuir muito com isso, né? O treinamento, o desenvolvimento e o feedback, né? Como você falou, quando você vai demitir, você está muito tranquilo porque já foi dito, já foi sinalizado, já foi orientado, né? É só o resultado de algo que foi construído, né? O que deixou de ser construído. Ponto, é só um resultado, né? Você citou Napoleão Hill, eu gosto bastante, admiro, li todos os livros dele, e ele, né, estudou os homens mais bem-sucedidos do mundo, né, e essas características, e uma delas, a humildade, em saber reconhecer onde eu preciso olhar aqui em mim, que eu preciso corrigir, né, porque não está fora, está dentro, né, onde eu posso virar aqui para dar o próximo passo, e sempre fazer muito bem aquilo que eu estou fazendo, independente do que seja, né, se eu vou varrer uma sala, eu vou varrer muito bem essa sala. Se eu vou servir um café, eu vou servir muito bem um café. Se eu vou vender, eu vou fazer a melhor venda da minha vida. E eu acho que esse perfil, né, essa característica, essa maneira de agir, as empresas podem contribuir muito com o colaborador. Mas, de fato, né, chega um momento que você tem que dar o basta ali, porque senão você compromete o seu negócio, né? Talvez nessa construção de um profissional, tem uma frase que diz que a empresa que não virar escola, fecha. A empresa precisa ser um ambiente de desenvolvimento das pessoas. Em algum momento, as pessoas precisam disso. As pessoas precisam, o resultado que eu espero do outro, eu tenho que preparar o outro para entregar o resultado que eu espero. Porque quando eu não preparo, eu estou cobrando algo que eu não dei. É injusto, né? Isso não faz sentido. Quando a gente fala, por exemplo, o universo nosso, do varejo que a gente atua, boa parte do meu time é equipe de vendas. O que é venda no modelo de negócio? Venda é tudo. Eu não conheço um modelo de negócio que não tenha venda. Que não tenha venda. Exatamente. Isso não faz sentido, né? Aqui nesse espaço que a gente está, citar de novo aqui o Alfredo Rocha, o que ele diz é o seguinte: se o mundo girasse sobre rodas, essas rodas chamariam vendas, porque tudo, absolutamente tudo, gira em torno de vendas.
olha só, isso aqui só está aqui porque houve um processo de compra e venda. Exato. Esse celular, essa mesa, esse microfone, tudo que os olhos alcançam aqui é porque houve um processo de compra e venda. Só que as pessoas têm que entender que vender é uma arte. E vender é uma arte. Só que toda arte tem técnica. As pessoas olham para a venda e elas pensam, isso aí é uma subprofissão, isso aí é tão... É para quem está desempregado, né? Tem muito esse estigma, né? Muito preconceito com relação à venda. Só que se a gente pegar todas as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que... o Napoleon Hill fala sobre isso. As pessoas mais bem-sucedidas nas mais diversas áreas, antes de tudo, se tornaram excelentes comunicadores, excelentes vendedores. Sim. Isso. A gente tem que entender que se eu quero ser bem-sucedido, eu tenho que desenvolver essa arte de saber me comunicar, de saber vender. Só que vender não é simples. Vender de qualquer jeito mas como resultado, você vai ter resultados inexpressivos. Sim. Vender para gerar resultados que faça toda a diferença, aqui eu tenho que entender que isso é uma arte. Todo modelo que a gente utiliza de vendas dentro do nosso negócio é todo baseado no Grupo Friedman. É uma empresa americana e eles debruçaram muito e lá eles olham no detalhe, estudam no detalhe o comportamento do consumidor e entender o que está acontecendo. E o Grupo Friedman, eles estão presentes em mais de 30 países, é gigante. E aqui no Brasil, eles têm um braço, Gouveia e Souza, que detém os direitos do Grupo Friedman. E eles trabalham vendas, eles trabalham os 7 passos da venda. E por quê? Porque vender é uma arte, realmente é uma arte. E isso tem que ter muito profissionalismo para poder executar esse processo. Dentro desse princípio do Grupo Friedman, a venda, só para ter uma ideia do quanto complexo é ser um profissional de vendas, eles comparam um profissional de vendas a 4 outros profissionais. Eles comparam um profissional de vendas a um psicólogo, a um artista, a um pintor e a um arquiteto. E eles dizem que, por que a gente compara um profissional de vendas a um arquiteto? É porque o arquiteto, ele projeta. Isso. E existe uma sequência lógica para existe, projetar. E na venda existe tudo isso, começa né? pela base. Tudo começa para estruturar toda uma construção. É uma base, isso vai para o primeiro pavimento, segundo pavimento. Sim, não se constrói pelo telhado, né? Não se começa pelo telhado. Na venda, tem que respeitar as etapas da venda. Todas as vezes que eu vou fazer uma demonstração de um produto sem fazer uma sondagem, a possibilidade de erro é muito grande. Muito grande. Todas as vezes que eu faço uma sondagem sem fazer uma ótima abertura de venda, o erro é muito grande. A possibilidade dessa venda desmoronar é gigante e é o que mais acontece. E aí ele compara também um profissional de vendas a um psicólogo. Um psicólogo, para quem já frequentou um consultório, sabe que 2 habilidades que um psicólogo, 2 habilidades que ele tem que é muito poderosa. É a arte que ele desenvolveu de saber perguntar. Porque ele não conhece ainda seu cliente, seu paciente, e ele só vai conhecer a história daquela pessoa se ele fizer perguntas. Mas não é qualquer pergunta. E aí a diferenciação entre uma pergunta aberta para uma pergunta fechada. E as perguntas abertas são muito mais poderosas. As pessoas que utilizam perguntas abertas são promovidas, são reconhecidas, ganham mais. São aquelas pessoas que se destacam na multidão. Também não vou entrar em detalhe aqui da diferença de uma pergunta aberta e uma pergunta fechada, porque isso aqui responde tudo. Só ir lá no YouTube que você vai encontrar um monte. Mas não só perguntar. Mas é desenvolver a arte, a capacidade de saber escutar. Fundamental. Um psicólogo, ele tem uma escuta muito poderosa. Porque na hora que ele faz uma pergunta e é onde o outro está contando a história, ele está muito atento a tudo que está sendo. Né, André? Em cima da resposta que vão as próximas perguntas.
e ele escuta, e aí vem, está escutando. Saber perguntar é muito poderoso, tão quanto o saber escutar. As pessoas não desenvolvem a escuta. E não se preparam para as perguntas. As pessoas, eu tenho uma impressão, a sensação de que, por exemplo, estamos aqui conversando com você, né? Ao invés de estar escutando o que você está falando, já está pensando no que vai perguntar. E aí, não desenvolve, numa venda principalmente, não desenvolve, porque você está pensando qual é o próximo passo que eu tenho que perguntar para ele sem ter ouvido de fato o que ele está me trazendo. Perfeito. Uma das técnicas é na hora que eu faço uma pergunta aberta, simplesmente eu silencio a minha mente. Isso. E eu escuto tudo que você tem para me dizer. Porque a partir do momento que eu estou escutando por inteiro o que você está me falando, é que eu vou fazer a próxima pergunta. Aí sim que eu vou pensar que vai ser tão natural. Exato. Porque a maioria das pessoas acontece o que você falou. Tem uma conversação interna. Isso. Tem um diálogo interno muito poderoso. E esse diálogo interno faz com que a gente interrompa o outro o tempo inteiro. E aí eu não obtive a resposta que eu precisava. E eu passo a ser pouco eficaz na solução do teu problema. Do teu problema. Então, por isso que silenciar a mente é o truque para poder escutar e para fazer a próxima pergunta. Então, aí tem o psicólogo, depois tem o artista, vou falar do pintor. O pintor é um pintor, imagina um pintor com a sua tela, com tinta e pincel. Ele pinta quadros que emocionam, que impressionam. O que o vendedor faz? Com as palavras, eu te tiro aqui, eu te coloco em frente à praia. Isso. Com as ondas do mar. Teus pés tocando na areia. Pássaros voando. Porque com as palavras, a gente consegue criar quadros mentais na mente das pessoas, onde eu faço com que a pessoa imagine aquilo que ela está buscando de fato. Onde ela possa tomar uma decisão. É isso que eu preciso. É isso que eu estou querendo. Então, a gente tem que saber utilizar as palavras corretas, com o time certo, no tom certo. E tem o artista. O artista é aquele que... eu sempre comparo a nossa loja a um grande teatro. E no teatro, eu sempre digo que aquilo que tem no teatro tem na nossa loja. Teatro tem iluminação, nossa loja também tem. Tem palco? Claro que tem. Nosso teatro tem script, a gente tem os nossos scripts também. Tem cenário, cenografia, a gente tem os figurinos, a gente tem tudo que um teatro. A gente tem backstage, tem pessoal de bastidor trabalhando para que a gente possa dar o show. Agora, no teatro, tem plateia? Cara, sou grato por cada cliente que a gente tem. E eu sei que tudo que a gente construiu foi por causa dos clientes. Sim. O cliente, tudo que a gente faz é por causa de tudo. Se a loja tem que estar iluminada, se a equipe tem que estar preparada, se tudo tem que estar muito limpo, se o cheirinho tem que estar legal, se eu tenho que ter uma equipe muito bem... É por causa do cliente. Tudo é por causa do cliente. Se não tiver cliente, não tem negócio. É cliente em cada canto da loja. É para o cliente, é pelo cliente, é o cliente. E a gente... Graças a Deus não falta cliente, que no teatro são as pessoas que vão para assistir o show. Agora, no teatro também tem os artistas. E ali eles estão ali para dar o show. E no final do teatro, no final do show, quando as pessoas gostam muito daquele espetáculo, o que as pessoas fazem? Aplaudem, né? Elas aplaudem. E quando gostam muito, demais, uau, foi maravilhoso, elas aplaudem de pé. Isso aí, levantam. Então, dentro da nossa loja, eu sempre falo para os nossos gerentes, se a gente não estiver escutando elogio, não está certo. Tem alguma coisa que não está legal. A gente está fazendo o básico e mal feito. A gente precisa escutar elogio. Quando que o cliente elogia? Puxa vida, vim para comprar só isso. Olha quanta coisa você está levando. É quando o gerente fala, essa tua vendedora não é fácil, cara, olha só. Vim para comprar um presente para minha amiga. É quando o cliente entra na loja e fala, tá aí. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, eu já estive aqui, já fui atendido por ela, adorei ser atendido por ela, quero ser atendido novamente. Tudo isso é aplaudir de pé. Então,
Por que isso acontece? É porque no teatro, para as pessoas aplaudirem de pé, o artista tem que ter entusiasmo. Não dá para dar show proporcional sem entusiasmo. Tem que ter entusiasmo. Essa chama a nossa interna, equipe, né? Essa entusiasmo, a palavra, a origem dela vem do grego, que o em é dentro, tu é Deus, o asma é o sopro de Deus dentro da gente. Sim. A gente tem que sentir que o que está aqui dentro é maior ainda. Vibrando, né? E a gente tem que sentir um gigante. Tem que ter pessoas entusiasmadas. Se no nosso time, na nossa equipe, a gente não tiver gente entusiasmada, a gente não avança. Verdade. A gente não desenvolve, a gente não constrói. É porque fica só, se o negócio é só a gente, e a gente tem esse entusiasmo, ele vai ficar só ali, né? Para crescer, para ter o exponencial, você tem que levar isso para outras pessoas. Essas pessoas têm que sentir essa energia que você sente, né? E principalmente, aí é a força da liderança. Jim Collins, ele escreveu um livro, Empresas para Vencer. Empresas feitas para vencer. Esse livro é espetacular porque ele é um pesquisador. E não quero entrar muito em detalhe do livro, mas a grande questão dele, a primeira provocação que ele faz no início do livro é o bom inimigo do ótimo. E essa frase, assim, sempre me incomodou. Porque quando a gente fala que o bom é inimigo do ótimo, a gente tende a buscar o bom e a gente esquece do ótimo. E a gente não tem que ter a cultura do bom. A gente tem que ter a cultura do ótimo. E ele fala, por que a gente não tem melhores escolas? Porque a gente já tem boas escolas. Por que a gente não tem excelentes empresas? Porque a gente já tem boas empresas. O sucesso está no ótimo. Por que a gente não tem excelentes escolas? Porque a gente já tem uma boa cidade. E a gente se acomoda com o ótimo. E a provocação dele não dá. O ótimo é essa ideia, é esse mediano que a gente tem que fugir dele, porque a gente tem que operar mais no nível da excelência. O sucesso está aí, né? A excelência é aquilo que excede, é aquilo que transborda, é aquilo que vai além, é aquilo que é mais do que o outro está esperando que eu faça. É esse transbordar, essa consciência que a gente precisa desenvolver no time da excelência. Sim. A nossa cultura, a gente tem muito o hábito de desejar sempre um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Mas não é utilizar a palavra por utilizar, porque se eu falo, se você só está falando, excelente dia, mas de fato você não está desejando aquilo, eu falo, não faz sentido. É muito mais legal um bom dia, assim, com sorriso, entusiasmo, né? Do que um excelente. Mas quando a gente fala o excelente dia, é para criar só o modelo da excelência dentro da nossa cultura de negócio. Sim. Eu quero muito a cultura da excelência. A cultura da excelência é surpreender. É melhorar o dia das pessoas. Eu sempre falo para a nossa equipe, o desafio nosso é que cada cliente que entra na nossa loja, que, se possível, independente se ele vai comprar ou não, independente, mas que ele saia melhor do que quando ele entrou. Exato. É que ele receba sorrisos da gente. Sim. É que aquilo que ele for falar, que a gente se interesse por aquilo. Isso. Escuta, que a gente né? escute a história dele. Porque muitas vezes as pessoas querem alguém para conversar. Querem alguém para compartilhar. E acontece muito isso, e né? como recompensa, em muitos momentos ele acaba comprando, porque para ele não era para comprar, era alguém que ele precisava. E se não for naquele momento, ele volta depois porque ele teve, alguém escutou, né? Então, esse universo de vendas que parece ser uma coisa simples, trivial, não é. O Grupo Friedman, ele trabalha 7 passos da venda: abertura da venda, sondagem, demonstração, fechamento experimental, objeções, fechamento da venda e confirmações de convite. Cada passo da venda tem um objetivo a ser alcançado, tem um propósito em si. E cada passo da venda tem técnicas a serem utilizadas. Tudo em benefício do cliente. Não é para manipular, não é para enganar. Sim. Porque se eu enganar, eu vou vender agora. Não vende mas mais. É só agora. Eu sempre falo, cliente não é Deus. E realmente cliente não é Deus. Deus perdoa. Cliente nem sempre. Nem sempre, nem então, sempre. Cliente, cara, a gente não dá para errar com o cliente. Então, esse universo de vendas que, se as pessoas entenderem para quem quer empreender, cara, mergulhe nesse universo, se prepare para isso. Sim. Porque se você quer empreender, é porque você quer vender. Que seja ideias, que seja o que for, mas você vai vender. Se prepare para isso. E venda com excelência, né? E aí tem que ser em alto nível.
Vocês... Porque se não for... pegando parênteses, vocês mesmo nas lojas de vocês, sou cliente de todas elas. O atendimento que vocês fazem realmente é diferenciado. É diferenciado. Você vai em lojas de grife de alto padrão, você não vê. Né? Quando a pessoa sai com o seu presente na mão, né? E ela ainda fala para você, ó, que o seu aniversário seja espetacular. Então, que a pessoa goste. Assim, você então, isso, sabe, é uma coisa que... Então, marca. Em algum momento, esse é o último passo da venda. É confirmações e convite. Imagina que você ficou na loja meia hora comprando um presente para ele e a tua expectativa é que ele ame aquele presente. Sim. E o cliente te leva até a porta, o vendedor, desculpa, te leva até a porta, ele fala, ó, se der algum problema, só me procurar que eu troco. Se o tamanho não servir, eu troco. Se a cor ele não gostou, eu troco. Aí vai sair da loja cheio de dúvidas. Caraca, você ficou ali meia hora para escolher o melhor possível. Ele tá aí, sabe, imagina você entregando presente para ele. Amor, comprei um presente para você, eu comprei com o João, mas se o tamanho não servir... Eu vou falar exatamente tudo que eu ouvi. Agora, né? se ele fala para você, Carla, parabéns pela compra, eu tenho certeza que o Leandro vai amar o presente. Você vai chegar para dar o presente, Leandro, comprei um presente para você, você vai amar. Cara, antes dele abrir o presente. Ele já amou. Ele já tá amando. Ele já tá amando. Não, é diferente. Entendeu? É detalhe, mas que faz toda a diferença. Sim. E o problema, cara, tem que ter tanto profissionalismo nisso. E as pessoas depois não entendem porque o negócio não dá certo. Exato. Ela não entende porque... E aí é o seguinte, quando não dá certo, ela terceiriza tudo. Sim. O problema é a cidade. O problema são os governos. Isso aí. O problema é que ninguém tem dinheiro. O problema cara, é que o pessoal compra no Rio, mas não compra aqui. E aí Escuto muito isso. Não falta motivo para as pessoas atribuírem a incompetência dela ao outro. Sim. Então a gente tem que olhar muito mais para dentro. Sim. Exato. Para falar, cara, o quanto eu preciso aprender. O quanto eu preciso me desenvolver. Humildade, né, André? O quanto que eu tenho que levar o meu nível profissional. Sim. Eu não estou falando também só para quem tem o próprio negócio, mas eu estou falando principalmente para quem está trabalhando. Sim. Pô, cara, não dá para ser só o que você é. O que você é hoje te garantiu para o hoje. Exato. Mas imagina que para amanhã você precisa ser melhor. Sim. Isso é melhora contínua. Sim. Todo dia, o desafio tem que ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem no hoje. Porque amanhã eu tenho que ser melhor. Um pouquinho, eu estou falando um pouquinho. O que é um pouquinho? É mais um podcast. E eu quero botar isso em prática. Eu quero, porque o que vale não é aquilo que eu sei, o que vale é aquilo que eu faço. Faço com o que eu sei, entendeu? Isso. Não é... Porque, cara, às vezes eu converso com pessoas e eu falo, cara, não sabe muito. Mas na hora que eu olho o resultado, e se tem uma coisa que eu respeito é resultado. Cara, não me fale aquilo que você sabe. Mostre resultado. Tem resultado, respeito. Não tem resultado, cara, não dá. André, é isso. O Bob Proctor, né? O Bob Proctor usa muito essa frase, né? Quer saber como está a sua vida? Olhe os seus resultados, né? O Bob Proctor falava muito. Os resultados falam a verdade. Né? Eles dizem como você está. Então, a gente sempre... a gente conversa lá na empresa, a gente fala isso. Como está o meu resultado? O meu resultado, ele diz a verdade. Ele não diz se eu estou faturando X, se eu tenho tantos na carteira, não. Os números são ali, os números são a realidade. E são resultado de algo que nós estamos fazendo, né? Sejam positivos ou não. Então, se eu quero melhorar aquele resultado, eu tenho que fazer algo nesse processo para que esse resultado seja diferente, né? E a gente observa isso muito na carreira, como você disse, principalmente para as pessoas que estão trabalhando. Eu não sou promovido, o meu chefe tem preferência, eu estou aqui há 5 anos e... Tá, mas o que você está fazendo? Tudo isso que você destacou aqui no começo, né? O que eu estou fazendo de verdade? Estou só ali batendo ponto, cumprindo o básico? Esquece. O mercado não é para amadores, não dá para brincar, né? Você tem que fazer mais. Você tem que ir além. Para que você seja visto, para que você seja reconhecido. Senão a gente fica muito ali naquele vitimismo, né? Mas fulano não fez, eu não tenho oportunidade. Será? Porque oportunidade tem. Não, e um ponto importante você está falando. Eu acho que também você tem que... Não queira ser visto de imediato, né? Porque muitas pessoas fazem para já... Que é o resultado, né? Resultado, eu quero que ele me olhe para me promover. Gente, leva tempo. Isso aí. A geração mais nova, essa que a gente está falando, ela está 3 meses trabalhando numa empresa, ela já quer ser reconhecida, já quer ser promovida. Isso é
é normal isso acontecer. Ela não entende que tem um processo. Ela não entende porque as coisas... Ela não tem paciência para aquilo. Uma das formas de fazer com que a pessoa comece a entender o quanto ela precisa se desenvolver é quando a gente cria isso. Na nossa empresa é assim que funciona. Antes de ser uma empresa de varejo, a gente é uma empresa de treinamento. Né? Às segundas-feiras tem treinamento online do meu supervisor com a minha equipe. Quarta-feira é treinamento comigo. Toda quarta-feira, de 3 às 5 da tarde, eu dou treinamento para todos os meus gerentes. Uma vez por semana, às vezes sábado, às vezes sexta, cada gerente escolhe a data. Mas tem treinamento do meu gerente com todos os meus vendedores. E toda semana tem uma reunião 1 a 1, individual, do meu gerente com os meus vendedores no individual, só para falar de performance, só para falar de indicador. É uma reunião de feedback sobre indicadores. Uma cultura que a gente tem é uma cultura do feedback. E isso é muito poderoso dentro da nossa empresa. Porque é importante que o outro entenda onde ele está indo muito bem, onde ele está desempenhando maravilhosamente bem. E quando os indicadores estão espetaculares, cara, é aplaudir, elogiar, reconhecer. E que nem sempre é financeiro, né, André? Não, e na maioria das vezes não é. O financeiro é aquilo que coroa, mas o reconhecer é muito poderoso. E nesse momento, assim, uma estrela é uma estrela. E a gente tem que reconhecer as estrelas que a gente tem. Então, a gente tem no feedback, na reunião de feedback, o gerente ele só vai tomar 2 decisões. Ele vai saber, olhando os indicadores daquele vendedor, ele vai saber se eu vou elogiar ou se eu vou orientar. Se tiver indicador ruim, vai orientar. Se tiver indicadores ótimos, vai elogiar. Essa é a minha reunião de feedback. E qual é a cultura nossa de feedback? Quando se fala em feedback, a maioria das pessoas não gostam de feedback. Porque elas, a primeira coisa que vem à mente é que feedback é para dar bronca. Já associa a coisa negativa, né? Associa a coisa negativa. O que a gente faz é o contrário. Tem um vídeo do professor Marins, ele fala, as pessoas não precisam de feedback. As pessoas necessitam de feedback. Feedback é uma necessidade. E dentro dessa necessidade de feedback, o que a gente constrói de feedback, eu sempre digo para a nossa equipe, feedback é um presente. Feedback sempre vai ser Vocês construíram isso com uma presente. forma positiva, né? Até para você abrir, as pessoas terem abertura para ouvir, né? Isso. Eu quero feedback da minha equipe com relação a mim. Eu quero que eles falem para mim aquilo que eu preciso melhorar. Eu quero que eles me mostrem algo que eu não estou enxergando. E quando isso vem, cara, eu agradeço. É aquele ponto cego que você não estava vendo. É o cliente que eu encontro com ele em algum lugar, ele fala, poxa, André, estive na tua loja, não foi uma boa experiência. Eu não fui bem atendido. E acontece. Sim, pode acontecer. A primeira coisa que eu falo para ele é muito obrigado. É porque quando ele fala isso para mim, é porque ele gosta de mim. Sim. É porque ele quer o meu bem. Sim. E é para evitar que aquilo ocorra com outras pessoas. Certamente. E depois de escutar e agradecer, eu quero, de alguma forma, reparar. Por quê? Porque eu entendo que o feedback é poderoso. Então, quando eu dou um feedback para um vendedor meu que precisa melhorar indicador, é porque eu gosto dele, eu me importo com ele. Sim. Porque se eu já tivesse desistido dele, não estaria mais com a gente. Não faria mais parte da equipe, né? Então, é importante fazer esse acompanhamento. Eu faço de todos os meus vendedores? Claro que não, é impossível. Os meus gerentes fazem. Dos meus gerentes eu faço? Lógico, eu posso fazer e devo fazer. Está monitorando, eu converso muito com os meus supervisores. Meus supervisores agem mais diretamente com os meus gerentes. E a gente precisa de indicador para medir. Isso a gente precisa. Sem número, sem decisão, né, André? Não faz sentido, não dá para dar feedback baseado em achismo.
baseado em aquilo que eu estou vendo momentaneamente, mas que não retrata a realidade. Tudo baseado em indicador. Sem indicador, sem chance de dar feedback. Então, é uma ferramenta que é muito poderosa também. Em algum momento, para quem estiver nos assistindo, e se na tua empresa não tem a cultura do feedback, começa a pedir para o teu líder. Me dá feedback, eu quero entender, entender como está meu trabalho, o quanto você está satisfeito com o meu trabalho ou não, em que área eu preciso melhorar. Perfeito. Né? Então, em muitos momentos, o líder, quando ele não dá feedback, só inverte o processo, peça feedback. Isso. Chama ele até para tomar um café, paga o café dele, mas peça feedback. E você abre espaço para essa escuta e para que o outro também escute, né? Quando você vai dar, porque eu acho que essa questão muitas vezes envolve o ego, né? De você, eu não quero ouvir do meu liderado uma crítica, né? Como ao contrário, né? O que ele te disser é o que ele pensa. Se aquilo ali não for ferramenta, não for material para você trabalhar e melhorar, o negócio não vai funcionar. Não. Né? E até uma oportunidade, imagina que em algum momento, imagina que eu recebo um feedback e que na minha avaliação é um feedback enviesado, porque ele está vendo a partir só de um ponto de vista. Sim. E pelo ponto que ele está vendo, eu concordo com ele. Mas quando eu abro o cenário e mostro para ele outros pontos que ele não tinha percebido ainda, ele vai falar, caramba, eu não tinha percebido isso. Pô, agora minha mente expandiu, eu estou entendendo agora melhor. Então, é uma forma de eu ajudar a pessoa. Só que se eu não abro esse momento para que isso aconteça, aquela pessoa vai continuar enviesada. Exato. Em algum momento, ao invés de ter mais uma força jogando com a gente, eu tenho ou alguém neutro ou alguém puxando o contrário. Mas por quê? Quais são os maiores problemas de uma empresa? É qualquer modelo de negócio. Não é equipamento, não são tecnologias. Comunicação, né? Está na comunicação. Isso eu te falo, não é só empresa, é família, é pai. Exato, nas relações, nas relações. São relações humanas. Sim. Então, quando se erra na comunicação, vai ter problema. E aquela famosa frase de que o óbvio precisa ser dito. Né? Precisa. Porque a gente acha assim, mas como assim ele não sabe disso? Ele deveria saber. Não, ele não sabe, ele não tem consciência. Então fala, né? Fala com respeito, com educação, mas fala. Porque muitas vezes para o outro aquilo que é óbvio para você não é para ele. Sem dúvida. Né? Isso é muito importante de ser dito. André, assim, nossa, quanta coisa valiosa, né? A gente falou aqui. Poxa. Gente, vejam esse podcast mais de uma vez, viu? Porque se vocês estão assistindo e não estão anotando o que a gente está falando aqui, principalmente que o André está trazendo, é uma oportunidade de vocês fazerem, porque eu acho que serve para tudo na vida. Tudo que a gente falou aqui, né, André? Serve para o trabalho, serve para você que está empreendendo, serve para a sua vida, para suas relações, porque são coisas muito valiosas que a gente está falando de comportamento humano, né? E para a gente finalizar, André, falando especificamente da venda, né? Você citou o Flávio Augusto, né? Que são pessoas, ele e outros que falam, eles não se titulam como empresários, mas como vendedores, sim, né? Sim. O Rony também da Reserva. Gosto muito do Rony. Outro dia perguntaram para ele, né? O que você é? Eu sou vendedor, sempre fui. Comecei vendendo lá minhas bermudinhas, minhas camisas, minhas t-shirts. Na praia, colocando as estampas. Eu sou vendedor e sou até hoje. E olha, né, onde chegaram. Então, a venda, esse estigma de que a venda é para quem está desempregado, de que a venda é para quem não sabe o que fazer, mudar esse olhar é muito importante, porque tudo parte da venda, né? Como você disse, o celular, ele está ali, você pode aprender, você tem curso para que você faça e você desenvolva cada vez mais a sua técnica de comunicação, principalmente, né? Porque a comunicação, ela parte do pressuposto de que você sabe aquilo que você está falando, de que você sabe aquilo que você está vendendo, né? Isso é muito importante. Então, o que você diria para a gente encerrar aqui, para a galera que vende, mas que não está tendo resultado? Eu sei que você já falou muita coisa aqui, mas o que você diria para esse pessoal... Aqueles que têm a chama dentro de si, sabe, mas estão meio perdidos, não sabem por onde começar? A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que a gente vende o tempo inteiro e a gente não tem noção disso. Só que a gente, nessa venda o tempo inteiro, ou a gente vende muito bem, ou a gente vende muito mal. Antes de eu vender qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer projeto, primeiro eu tenho que me vender.
Se a pessoa não me comprar, ela não vai comprar o meu produto. Isso a gente chama de marketing pessoal. E tem gente que se vende muito mal. Tem gente que é impressionante como as pessoas, por não saber disso, ela não se apresenta bem. E se apresentar bem, eu não estou falando de ter uma roupa de marca, tá bem? Eu estou falando de se posicionar na hora que tem que se posicionar, de usar a expressão correta na hora que tiver que se posicionar, de utilizar as palavras, encaixar essas palavras no time certo. Essa condução, né? Então, e as pessoas não entendem o poder do marketing pessoal. É importante até para as pessoas se avaliarem. Quando ela chega para um grupo de pessoas e na hora que ela começa a falar, comece a perceber se as pessoas querem te escutar. Porque se as pessoas quiserem te escutar, é porque o que você tem a dizer é importante. Elas estão te comprando. Você está gerando valor. E quando as pessoas não dão importância para a pessoa que está falando, ela está demonstrando que ela está errando em alguma área, seja no conteúdo, seja o time errado, seja a forma errada de falar. Eu sempre digo, isso é estudo super antigo, porém super atual. E é fruto de estudo. O que é a comunicação? Se eu quiser, o estudo do Napoleão Hill, quando ele fala quais são as características de pessoas de sucesso. Primeira característica, autoestima elevada. É fundamental eu acreditar no meu potencial, na minha capacidade. É quando eu olho no espelho, eu tenho orgulho da imagem que eu vejo. Tem que ter autoestima elevada. Você tem que reconhecer o poder, o potencial que você tem. Segunda característica de pessoas de sucesso é começar algo com fim na mente. É saber que eu estou começando, mas também eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar. Eu sei os degraus aqui, E eu sei essa jornada como vai ser. Eu planejo, porque os melhores resultados que nós obtivemos foi quando planejamos. E a gente não tem a cultura do planejar. Sim. Uma outra característica de pessoas de sucesso é a capacidade de se comunicar, que é essa capacidade de saber vender. E o que é a comunicação? Se eu quero ser 100% eficaz na minha comunicação, eu tenho que saber que 7% da minha comunicação e só 7% e não mais do que 7% da minha comunicação é o conteúdo. É aquilo que eu tenho para falar. Porque 38% da minha comunicação é o tom de voz que eu utilizo. Naquilo que eu preciso dar ênfase, eu dou. Porque é naquilo que eu preciso ser manso e suave. Eu vou ser manso e suave. O tom de voz na comunicação é muito poderoso. E ele é 38%, ele corresponde a 38% da minha comunicação. Porque 55% da minha comunicação é o meu corpo comunicando. Sim. Porque as verdades que eu quero passar, se o outro não enxerga a verdade de mim, já esquece. era. Não vai te ouvir. Qual é o problema? O problema é que as pessoas concentram 100% da comunicação no conteúdo. Elas esquecem do tom de voz. Elas se esquecem que o corpo comunicando é muito poderoso. O corpo fala, né? O corpo não fala, o corpo grita. E a falta do saber é o que em muitos momentos faz com que as pessoas erram demais. Sim. Por isso que a gente fala da importância da educação. Se eu quero ser 100% eficaz, primeiro, eu tenho que me alimentar de qualidade de informação. Isso. Eu tenho que acessar pessoas que sejam relevantes. Quantas pessoas, quantos mentores que eu tenho, que as pessoas sequer sabem que eu existo, mas eu acesso as pessoas. Exato. Eu acesso gente de alto nível. Eu tenho muito que eu tenho aprendido e o quanto eu sou grato por essas pessoas. Sim. Por quê? Porque eu preciso ser relevante, eu preciso ter conteúdo. Sim. Mas conteúdo é fundamental, desde que você saiba comunicar esse conteúdo. E aí o tom de voz, velocidade, intensidade. Sim.
tem que ser colocado da forma correta. Para fazer isso o corpo conjunto, comunicando, né? é muito. Quando o cliente chega na loja, cara, não precisa falar nada. Só em reclinar para o cliente, só em sorrir. Qual é a mensagem que eu estou passando? Estou feliz porque você chegou. Isso. Eu estou pronto para te servir na hora que você desejar. Eu não falei nada, é só o meu corpo comunicando. O corpo é muito poderoso na comunicação. E as pessoas se comunicam muito mal. Muito fechadas, com o corpo. pesadas. E isso corresponde a 55% da comunicação. Por isso que as pessoas erram muito na comunicação. E a gente precisa ser mais assertivo. Sim. Primeira coisa, se eu quero vender, é essencial. Se as pessoas que estão assistindo a gente entender que se eu quero vender algo, primeiro o cliente precisa me comprar, se você entendeu isso. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas é: como tem sido o meu marketing pessoal? Como tem sido a forma como me apresento? Quando as pessoas se encontram comigo, estão comigo, qual o pensamento delas com relação a mim? Porque vem os pensamentos ali, né? Todos nós fazemos algum tipo de julgamento, né? Quando você entra numa loja, você olha a vendedora. Se ela está no balcão escrevendo e não te dá nenhum tipo de atenção, é uma informação, né? E muito poderosa. Se você entra na loja, a vendedora já está ali, ela vem ao seu encontro e te dá aquele sorriso de bom dia e ela está ali para te servir, já é uma outra comunicação. Sim. Que faz total diferença, como você diz, sem dizer uma palavra. Sim, não precisa. E lá na empresa a gente tem um desafio, porque a gente conversa muito com os clientes pelo chat e pelo telefone, né? Então, a gente fala desse sorriso na voz, é muito importante. Porque a palavra escrita ela é muito fria, né? Distancia. Então, quando você faz isso por telefone, ter o sorriso, a empolgação, o ânimo, a vontade na voz muda completamente. É impressionante. A gente né, escuta a ligação, vê os pontos ali, dá para o funcionário escutar, fala, olha essa aqui, olha essa daqui, olha a diferença. E é claro que essa daqui, a chance de fechar aumenta, assim, absurdamente. Simplesmente, o script às vezes é o mesmo, mas pelo tom de voz de um e de outro, o fechamento da venda é completamente diferente. Então, e tudo isso é treino. Tem que treinar. É treino, 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 treino. Sim. Quando que a gente para de treinar? Nunca. Então, é uma jornada. O dia todo. Eternamente. E o que a gente... assim, isso tem que estar muito claro. Né? Quando lá atrás, quando a gente olhava o médico, alguém que se formava, a gente falava, essa pessoa vai estudar o resto da vida. Para determinadas profissões, a gente falava, um advogado. Leis mudam, tem que se atualizar, vai estudar o resto da vida. Hoje, para todos nós, a gente tem que estudar todo dia. Independente em que área de atuação. Isso é um alimento diário. Todos os dias a gente precisa estar nos alimentando com qualidade de informação. Então, isso é ao longo da vida. Isso não dá para, em algum momento, tudo evolui. Qual o segredo? Eu tenho que estar evoluindo acima da velocidade das mudanças. Porque se eu tiver... não existe estar parado. Em algum momento, ou eu estou melhorando ou estou piorando. A vida é movimento. E por incrível que pareça, tem muita gente que ao longo do tempo piora. É triste. É triste. Mas acontece. E a gente falando do celular, né, é algo muito, muito crítico quando a gente não tem essa consciência, porque as pessoas falam, não tenho tempo, mas se observar quanto tempo você passa no celular vendo coisas completamente aleatórias, né, que não vão te auxiliar em absolutamente nada. Ao passo que se você pega aquele mesmo tempo e ouve um podcast, assiste um vídeo no YouTube, faz um estudo, o quanto aquilo avança na sua vida. É impressionante, porque o tempo para todos é igual, 24 horas para todo mundo, né? Por que alguns estão lá na frente e outros atrás? Justamente pelo que você faz com o seu tempo, né? E tempo é a má gestão das prioridades para as pessoas que falam que não tem tempo. Não faz sentido. Isso é a desculpa que não dá para a gente escutar mais. Exato. Isso não cabe mais. E não só esse tipo de desculpa, é qualquer desculpa. Isso é algo inaceitável. O acesso à informação está para todos, né? E as pessoas têm que entender que quando a gente faz as melhores escolhas, a jornada é muito saborosa. Exato. É divertida.
Tem uma frase que, para mim, e faz muito sentido, se as pessoas entenderem também isso, a intensidade distorce o tempo. Exato. E a intensidade distorce o tempo. Distorce mesmo. Se você pegar em condições normais, há um aluno aqui no Brasil, para falar bem o inglês, com 2, 3 horas de aulas semanais, talvez depois de 7, 8 anos, o inglês vai estar ok. Pega essa mesma pessoa, coloca ela no interior da Inglaterra, onde ninguém fala português. Em 6 meses, no máximo, ela vai estar muito avançada, porque a intensidade distorce o tempo. Aqui eram 3 horas na semana, lá é 24 horas por dia. A intensidade, o que é intensidade? É aquele resultado, aquele resultado que eu espero lá na frente, quando eu coloco intensidade, eu antecipo, eu trago um futuro mais longe para um futuro mais perto. Exato. Intensidade. E eu digo sempre, está disponível para todos. Quer ser intenso naquilo que você quer fazer, cara, coloca energia, coloca intensidade, aprendizado e principalmente, pratica. Aprendi algo novo, primeiro. Aprendeu algo novo? Compartilha. Não retenha nada, compartilha. A melhor maneira de aprender compartilhando. É o nível máximo do aprendizado, é quando eu começo a ensinar aquilo que eu tenho aprendido. Isso. Na escala de aprendizado, é o nível máximo, é o compartilhar. Eu dou treinamento, tu vai para casa agora, vai estar com quem? Vai estar com tua mãe? Vai estar com teu pai? Vai estar com o namorado? Ensina para ele o que você aprendeu. Não importa, compartilhe o que você aprendeu hoje. Compartilha. Porque o processo do compartilhar é um processo de aumentar a compreensão daquilo que eu tenho visto. Porque na hora que eu começo a compartilhar, a mente vai expandindo. Sim. E todas as vezes que a mente expande, ela jamais volta ao ponto original. Exato. Tem que expandir a mente. O que expande a mente? É aprendizado novo, é estar em ambiente de aprendizado, porque a mente vai estar expandindo. Passou 1 semana, 2 semanas, regrediu, mas jamais ao ponto original. E continua expandindo. Vai voltar um pouco, mas jamais ao ponto original. Continua expandindo. E assim e estar nesse ambiente de aprendizado que vai expandir mente. Quando as pessoas entenderem isso, as pessoas vão perceber que as coisas... Gente, é porque... Quem ganha um salário acredita que jamais ela vai ter condição. Exato. Cara, eu ganhava um salário. Né? E quando eu ganhava, eu ajudava na minha casa, meus pais, a construir. O sonho da minha mãe era ter uma casa própria. E todo o meu trabalho. Quando que eu podia imaginar que em algum momento eu poderia ter o meu primeiro negócio? Olha isso. Cara, não importa. E aí você vai aumentando o nível profissional, você vai entregando resultados melhores, tua renda vai subindo. Em algum momento... o que você ganha, você já começa a ter a possibilidade de guardar parte disso, porque você entendeu que é importante também guardar. Porque em algum momento, quando você guardou o suficiente, é hora de começar a pensar em investir. Isso. Mas investir em coisas certas, em algo que gere resultado. Porque em algum momento, você vai perceber que aquilo que você julgava ser impossível não era impossível. Não é mais. Ficou fácil. Entendeu? Nunca vai ser fácil. Sim. Realmente, porque vai ter muito desafio. E a nossa mente, nosso maior sabotador, né? Nossa, a mente mente o tempo inteiro. Todo, a mente manipula a gente. Exato. A mente diz pra gente que não é pra gente. Exato. E o segredo é a gente dominar a mente, porque aqui está todo o campo de batalha. Eu ganho ou perco na mente. É aqui que eu preciso vencer. Eu preciso... todas as vezes que tiver... pensamento negativo, constrói pensamento positivo. Cancela pensamento negativo. E sempre eu posso, eu sou capaz. Sim. Isso é para mim também, porque se o outro conseguiu, eu também posso. A própria PNL explica isso, né? A programação neurolinguística. Eu preciso afirmar e treinar essa afirmação para que a minha mente, as minhas sinapses neurais façam essas conexões e elas entendam que aquilo é real, né? E aí vai sendo construído ponto a ponto. A imaginação, ela nos distingue o que é real ou irreal. Quando eu imagino, isso eu já criei essa realidade na minha mente. Eu só vou materializar, mas aqui eu já criei. É uma questão de tempo. Eu fiz no Instituto INEX, eu passei 10 dias imerso só em PNL. Fantástico. Com o Neil, o cara é alto nível. Fantástico. Mas é um negócio impressionante. Porque aí é entender como funciona isso aqui. Isso. É aqui, a gente vence, é aqui dentro. É aqui, eu ganho ou perco na mente.
Tem gente derrotada aqui. Amém. E eu vejo com tanto potencial. E não são as circunstâncias, né, André? Não, nunca vai ser. Não são as circunstâncias. Para uns vai ser mais fácil, para outros mais difícil, mais oportunidade para todos. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Sim. Agora, quando minha primeira loja, assim, eu pegava do primeiro cliente ao último cliente, domingo a domingo. Do primeiro cliente ao último cliente. E eu fazia conciliação bancária de madrugada. Eu dormia muito pouco. Lembra que a intensidade distorce o tempo? Sim, a intensidade distorce o tempo. Eu tive que porque eu não podia perder nenhum cliente. Eu não podia desperdiçar a oportunidade. E Era cada do um que primeiro ao entra é último, uma oportunidade. E de domingo a domingo. É alucinante. Eu já trabalhei alucinadamente. Mas sabendo que tem um bônus. Exato. Sabendo que tem tempo para tudo. E em algum momento vai ter o momento da bonança. Sim. Vai ter o momento do desfrutar. Sim. Exato. Vai ter o momento e saber que da colheita. em algum momento sacrifica um pouco a família, vai sacrificar. Sacrifica um pouco os relacionamentos, vai sacrificar. Só que no outro momento, o conforto que você vai poder proporcionar para a tua família, a melhor educação possível, o maior conforto possível e fazer aquilo que você jamais poderia imaginar que seria possível, você fala, vale a pena. Vale a pena, com toda certeza. Então, não é fácil, mas ele não vai ser com conforto. E muito menos com menor esforço. Sim. Os resultados falam a verdade, a gente sabe dos desafios que é empreender, o nível de responsabilidade e o nível de pressão. É muito desafiador. Mas a gente topou esse jogo. Exato. A gente quis isso. E quanto maior o risco, maior o retorno, né? Porque você se desafiou, você se colocou naquele lugar. Então, lei natural, né? Plantação e colheita. Sem dúvida. Né? Isso as pessoas só têm que entender, porque é bíblico que é assim que funciona. As pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço. Exato. Querem só o bônus, mas não querem o ônus das escolhas. Dessa juventude que a gente está falando. Sim. A gente tem que saber que isso precisa ser respeitado. E o plantar, o regar, o cuidar, o zelar, isso demanda um tempo. Isso, é um processo. Até o resultado começar a aparecer. Então, é algo que ele não acontece de uma hora para outra. Sim. Com algumas raras exceções, mas também nunca foi fácil. Né? Hoje, no digital, a gente vê resultados exponenciais. Mais rápidos, né? Em tempo mais curto. Mas, pode ter certeza, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Sempre teve que fazer o plantio. E pessoas que se preparou muito. Exato. É que as pessoas veem aquele recorte ali, né? Mas não sabem da jornada, né? Teve uma jornada, uma curva de aprendizado, né? Teve tudo isso. André, quero te agradecer muito. Nossa, nós ficaríamos aqui muitas horas conversando, porque você é uma pessoa que contribui demais. Falo para mim, pessoalmente, porque gosto de te escutar, gosto de te ouvir, quando você compartilha suas ideias no Café com Ideias, onde você tem certeza que na sua empresa, nossa, imagino o quanto prazeroso deve ser trabalhar com você. Então, quero agradecer muito a sua presença. Pessoal, quero também pedir para vocês aqui continuarem, né, nos seguindo, clicar lá no canal, ativar o sininho, mas o que, Lê? Que eu sempre esqueço. Compartilhar. Eu ainda não tenho esse passo a passo, sabe? Sabe aquele pessoal do YouTube? Como é que é? Siga, dá like no sininho, faz não sei o que, eu ainda não sei fazer nada disso. Compartilha com 5 amigos. Isso aí, Lê, vamos fazer isso. Compartilha com 5 amigos, manda lá no aviãozinho para 5 amigos, para eles conhecerem mais esse conteúdo, mas brincadeiras à parte. Por quê? Porque tudo que foi dito aqui, gente, é extremamente importante. E para aqueles que estão realmente pensando em quero dar um passo a mais, quero subir um degrau, quero elevar o meu nível, assista esse podcast e compartilha com pessoas que você sabe que estão nesse momento de vida, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Viu? Muito obrigada, André, mais uma vez. Para as pessoas
te seguirem na rede social? Você tem privada. Instagram? É privado? É aberto? É privado. É privado. E melhor não, eu não posto nada lá. Sempre low profile. Low profile. Com certeza. Olha, gente, mas eu estava pensando aqui em fazer uma campanha para o André ter um canal no YouTube, pelo menos, para compartilhar essas ideias. Com certeza. Tenho certeza que ia contribuir muito, né, para todo mundo. Prefiro estar com você. Então tá tudo certo. Tá certo. Gente, muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Até logo. Valeu.